Imagine viver no luxo absoluto, cercado por ouro, tapeçarias finas e o brilho de lustres de cristal. Cada detalhe ao seu redor exala poder e tradição, como se o próprio tempo tivesse parado para admirar sua existência. Você é parte de uma linhagem que governa há séculos, com festas grandiosas, bailes de máscaras e jardins que parecem não ter fim. O mundo inteiro observa cada movimento da sua família, esperando por decisões que podem mudar o rumo da história. E então, de repente, tudo isso desaparece. Não apenas o luxo, mas a própria memória da sua existência é apagada. Os salões antes cheios de risos agora estão vazios, cobertos de poeira como se nunca tivessem sido habitados. Retratos de família desbotam, objetos preciosos são esquecidos, e o silêncio toma conta do que antes era vida e poder. Essa é a história dos Romanov. Os últimos governantes reais da Rússia, apagados quase da noite para o dia, deixando para trás um dos maiores mistérios da história moderna. Uma família que, por gerações, foi símbolo de autoridade e tradição, de repente se tornou um tabu, um nome proibido de ser pronunciado. Em 1917, após séculos no poder, os Romanovs foram forçados a abdicar. O czar Nicolau II, sua esposa Alexandra e seus 5 filhos viram seu império ruir diante de seus olhos. O povo, cansado de fome, guerra e desigualdade, exigia mudanças radicais. A Revolução Russa não foi apenas uma troca de governo, mas uma ruptura violenta com o passado. Olga, Tatiana, Maria, Anastácia e Alexei, crianças que cresceram entre palácios e jardins, de repente se viram prisioneiras do próprio país que um dia governaram. Cada uma delas tinha sonhos, medos e esperanças. Mas tudo foi interrompido por uma onda de ódio e desconfiança. Eles passaram de palácios para uma casa guardada no interior, vigiados dia e noite por soldados armados. O que começou como exílio rapidamente se tornou uma prisão. A cada dia, a esperança de liberdade diminuía, substituída pelo medo do desconhecido. O luxo deu lugar à incerteza, e a rotina da família foi marcada por interrogatórios, restrições e isolamento. Os novos líderes comunistas viam os Romanov como uma ameaça viva ao novo regime. Silenciosamente, decidiram que essa família não poderia apenas morrer. Eles tinham que ser apagados, eliminados até da memória coletiva. Em uma noite escura de julho de 1918, os Romanovs foram informados de que seriam transferidos. Vestidos com suas melhores roupas, talvez ainda acreditando em uma possível salvação, foram levados para um porão frio e úmido, sem julgamento, sem misericórdia. Em minutos, tudo acabou. O silêncio daquela noite ecoou por décadas, mas o seu apagamento não parou com a morte. Os corpos foram mutilados, queimados, enterrados em segredo em uma floresta distante. Fotos foram destruídas, registros apagados, documentos queimados para que não restasse vestígio algum. Por décadas, o governo soviético insistiu. Os Romanovs nunca existiram. Era como se a história pudesse ser reescrita à força, apagando não só pessoas, mas também lembranças, sentimentos e até mesmo dúvidas. Mesmo assim, boatos circulavam. Sussurros em becos, rumores em jornais estrangeiros. Anastásia ainda estava viva? Teria uma das filhas do czar escapado do massacre? O mistério alimentava a imaginação de milhões, e a esperança de que alguém tivesse sobrevivido se tornou uma lenda mundial. Anna Anderson alegava ser ela. Sua história fascinou o mundo, gerando debates, investigações e até filmes. Ela descrevia detalhes da vida no palácio, reconhecia pessoas e lugares, e por anos convenceu muitos de que era a verdadeira herdeira dos Romanov. Por décadas, as pessoas acreditaram nela, até que testes de DNA, realizados já no final do século XX, provaram o contrário. A ciência finalmente desfez o mito, mas não conseguiu apagar o fascínio e a tristeza que cercam essa história. Foi somente na década de 1990
com a queda da União Soviética, que os restos mortais dos Romanovs foram finalmente descobertos em uma floresta próxima a Ekaterimburgo. Mesmo assim, mistérios pairavam. Exames forenses confirmaram a identidade da maioria, mas dúvidas persistem sobre o destino de todos os membros da família. Alguns dizem que uma criança sobreviveu, alimentando teorias e buscas até hoje. Outros acreditam que a linhagem Romanov vive, escondida em algum lugar do mundo, talvez disfarçada entre pessoas comuns, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira identidade. A ideia de que o sangue real ainda corre em veias anônimas fascina e assusta ao mesmo tempo. Para mim, o verdadeiro horror não está apenas na tragédia da família, mas no fato de que alguém tentou apagar uma linhagem inteira da história. Como se fosse possível reescrever o passado, arrancando páginas de livros, destruindo fotos, silenciando vozes. É um lembrete sombrio de como o poder pode manipular a memória coletiva. Se você achou essa história arrepiante, curta, comente suas ideias, compartilhe e se inscreva para mais mistérios. Sua participação ajuda a manter vivas histórias que quase foram esquecidas. Te vejo no próximo episódio, se tiver coragem. Afinal, alguns mistérios nunca morrem. Apenas aguardam para serem descobertos.